Olá, estamos no ar para mais um Beat Behind the Desk. Hoje para uma conversa 100% serrana, não fosse o meu estimado amigo convidado Daniel Costa, um natural de Manteigas. Daniel, bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado, vizinho, do outro lado da serra, mas é sem dúvida e vai ser uma conversa 100% serrana. E obrigado pelo convite e pelo desafio. Obrigado, é um gosto. Olha, em primeiro lugar, queria-te pedir para me deixar só uma breve apresentação para quem não te conhece e te está a ouvir. Quem é o Daniel Costa? Muito bem, pronto, como já foi dito, fui nascido e criado em Manteigas, na Serra da Estrela, portanto, o típico serrano e com fortes ligações ainda à terrinha, como costuma dizer. Neste preciso momento estou mais para a capital e moro cá em Lisboa. E pronto, sou pai de duas crianças, pai babá de duas crianças, a Carme e o Vicente. E casado e bem casado com uma esposa fantástica que matura, a Regina Rezende. E bom, hoje em dia eu estou mais ligado à área de sistemas de informação e acabo por estar a gerir uma empresa ligada à área da consultoria, tecnologias e sistemas de informação, e é a área profissional que exerço hoje em dia, mas sempre houve aqui a questão então da música associada a um gosto pessoal e é quem é, o Daniel. Portanto, é a curta descrição que posso dizer. Acho que passaste aí nos pontos principais. Olha, sem demora e para nos focarmos naquilo que é o mote da nossa conversa de hoje, vou-te pedir que olhes para trás no tempo, e esta é a primeira questão que eu te vou lançar, ou melhor, o primeiro mote que eu te vou lançar, que é pensarmos naquilo que foi a tua infância e este teu gosto por música. O que é que te lembras, que memórias tens da tua infância por Manteigas e da música que foste ouvindo durante o teu crescimento? Olha, é uma pergunta interessante, até porque o tipo de música que se calhar ouvia mais na altura foi alterando, até ao tipo de música que hoje em dia ouço mais, mas não deixa de estar sempre presente, não é? Essas memórias, e não deixam de estar presentes as memórias das primeiras músicas que ias ouvindo pelos teus pais, ou a rádio que ouvíamos mais. Há uma coisa, pronto, e a pergunta é mais direcionada para a casa dos teus pais também e para aquilo que é esse contexto, mas lembro-me também mais num contexto de família. Ou dos teus amigos também, não é? Portanto, o contexto que te envolvia, não é? E num contexto de família posso dizer já que vai ser uma resposta assim um pouco mais fora, e tipicamente aí na Serra, e a minha família sempre foi ligada a este tipo de música, que são as desgarradas, não é? Isso é mais lá do Alto Minho e tudo, mas sempre foi interessante que em festas de família sempre houve esse desafio entre nós. E tocavam? Tinham músicos a tocar? Sim, com uma guitarra, portanto, a acompanhar, sempre foi, e daí o meu gosto pelas guitarras hoje em dia também, e portanto sempre foi esse desafio. De resto, músicas mais orientadas, e aí sim com alguma influência dos meus pais, coisas mais nacionais, como é óbvio, e artistas mais nacionais, o Carlos Paião, não é? Portanto, mítico, e fado também, mas também me lembro desde o início que o meu pai gostava muito de Dire Straits, pronto, e aí e o mítico Mark Knopfler sempre foi, isso tem sido sempre uma recordação ao longo do tempo, e portanto quando volto lá atrás, não é? Ou quando estou em Manteigas e quando penso neste contexto, são as recordações que me vêm à cabeça. E é engraçado que, e na preparação aqui para a nossa conversa, estava-me a lembrar que eu e o meu irmão que fazíamos tínhamos umas cassetes, então a rádio que passava, tipo Oceanos Pacíficos e tudo, fazíamos era gravar, portanto, em direto as cassetes, e fazíamos logo ali os nossos arranjos. Passavam algum tempo à espera que passasse a música correta na rádio, não? Claro, e esperar que a voz saísse do apresentador para gravar a música. Portanto, memórias engraçadas. Eu também fiz isso, portanto sei bem do que é que estás a falar. Velhos tempos, agora sim podemos dizer velhos tempos. Boa. Não, mas lembras-te, tens memória de qual é que foi assim o teu primeiro disco, ou assim algo que tivesse marcado mais em termos de, ou cassete, que tu tivesses tido na tua infância barra adolescência, neste caso, não é? Perdão, olha, lembro-me, até estou a dizer, da cassete e do disco. A cassete foi uma cassete encontrada.
estávamos num grupo de amigos estávamos em brincadeira e encontrei uma cassete e levei a cassete para casa. E isto como não era nenhuma pen, que não havia vírus nem nada na altura, era uma cassete. Cheguei a casa e realmente play. Então era uma cassete de música mais dance. Então a primeira música, e fica-me isto na recordação, e realmente foi uma cassete que me acompanhou ao longo do tempo. A primeira música que tinha era Coco Jumbo, do Mr. President, uma banda alemã, uma coisa assim, portanto, que é bastante conhecido hoje em dia, não é? Icónico do dance music dos anos 80, não é? Dos anos 80, exatamente. Então o Coco Jumbo do Mr. President foi aquela música e desse cassete, e depois outros hits. Então lembro-me perfeitamente. Em termos de disco, mesmo, destaque 2. O mítico também, o Californication, dos Red Hot Chili Peppers, foi mesmo, acho eu, o meu primeiro disco. E outro do mesmo ano, que isto é de 99, acho eu, 98, 99, que é dos Venga Boys. Eu acho que é o Platinum Album, ou uma coisa assim. Portanto, foi mais ou menos na mesma altura e no mesmo ano, em que foi mesmo os meus discos, está a ver? Portanto, era o tipo de ver o espectro musical e de gostos que eu tenho, lembro-me perfeitamente que foram estes. E foram essas bandas também que te acompanharam durante a tua adolescência? Não tanto ainda hoje, mas mais dentro desse estilo, Offspring, se te lembras, não é? Portanto, esse tipo de bandas, como depois passando por se calhar para uns Guns N' Roses já, AC/DC, portanto, e depois isso depende das várias fases também da adolescência também e do pós-adolescência, já entrar em vida adulta. Diria que mais dentro dessa onda foi o que me acompanhou mais. E como é que era? Eu também sou do interior, tal como tu, e crescemos num contexto diferente, não é? Na altura não havia internet, não havia o acesso, não é? No fundo, àquilo que existe hoje. Como é que foi essa... Vocês, não é? Tu que és uma pessoa que sempre foste ligada à música e provavelmente o teu grupo de amigos também. Como é que era isso lá em Manteigas? Como é que chegava a coisa dos discos, de conhecer as bandas? Sabes que a influência, eu lembro-me que pronto, o nosso grupo de amigos, para além de haver malta mais da minha idade, também havia pessoal mais velho, e aí já estudavam ou ali na zona da Guarda, ou na Covilhã, muitos deles também em seminários, não é? E aí do teu lado, portanto, na zona de Gouveia. E então havia muita influência dessa malta, não é? Em que traziam, portanto, tudo o que era, lembro perfeitamente, tudo o que sejam influências, por exemplo, Pink Floyd, The Cure, Blur, e que são grandes influências hoje em dia no gosto que tenho pela música, e se calhar depois mais recente, Oasis, portanto, esse tipo de bandas veio, sem dúvida, dessa malta que estava ali nas metrópoles do distrito, ou dos distritos em volta, e assim, não é? Tínhamos acesso a estes grandes artistas, são mesmo artistas, não é? E introduzia-nos no mundo daquilo que é boa música, que para mim considero boa música. Eu também tenho, pessoalmente, também lembro-me perfeitamente de ver sempre colegas e amigos meus que tinham irmãos mais velhos, tal como tu dizes, e bem, estavam fora ou estavam fora, e então acabámos por ter sempre esse acesso às coisas por aí. Eu lembro-me, por exemplo, eu tinha os meus primos mais velhos, lembro-me perfeitamente do meu primo, um dos meus primos a ouvir The Cure, e foi através dele que eu conheci, e Blur também, e Oasis ainda no início. No início mesmo, é por isso que eu digo que vem Oasis depois. Não eram sequer a sombra daquilo que depois se vieram a tornar. Tá? Mas é porreiro, porque me identifico bastante com aquilo que estás a dizer, porque também vimos de um contexto parecido. Olha, e concertos, lembras-te da primeira vez que foste a algum grande concerto, ou qual é que foi assim o primeiro concerto que te marcou mais? Lembro. Sabes que concertos, e com maior regularidade, já andava mais na faculdade, porque pronto, eu sou de Manteigas, depois fui estar ali para a Guarda, e quando entro na faculdade, ali a partir de 2013, é que aí a regularidade começa a acontecer. E lembro-me de um grande concerto que vi num Superbox Super Rock do Lenny Kravitz. Nesse ano foi quando vieram cá os Muse também, os Pixies, portanto, e eram bandas que já gostava, e então, mas particularmente o show, foi mais pelo show e obviamente eu também estive nesse concerto.
Para que saibas. Já nos conhecemos há tanto tempo. No Parque das Nações. É no Parque das Nações, exato. Sim, senhor. Então foi não só pelo espetáculo, mas também pela música do próprio Lenny. Foi um concerto que me recordo bastante bem. Depois, há o outro que, para mim, pela influência também de infância e tudo, que ainda não, é uma banda que sempre me acompanhou, que são os Chutes e Pontapés, os clássicos e míticos também. Eu estive no concerto do Pavilhão Atlântico, na altura Pavilhão Atlântico, em 2005, 2006, onde eles depois fizeram a gravação de um DVD, que acho que eram os 25 anos do Chutes e Pontapés. E foi uma experiência fantástica, até porque aí também sim trouxe toda a memória até então que tinha da infância e todo o acompanhamento de uma banda como eles. Fazem parte, acho que, do imaginário, não é? Nosso, pelo menos da nossa geração, não é? Da nossa geração, exato. É verdade. Destacar também a música portuguesa, e por aí lembro-me que foi um concerto bastante marcante também. Boa, altamente, olha. E episódios engraçados, garantidamente tens vários, da tua vida, ligado à música. Tens algo, que história que te recordas, ou que episódios engraçados que tens? Eu lembro-me pessoalmente, quando olho para trás e penso naquilo que já vivi, não é? Ligado à música, vem-me sempre à memória uma ou outra história caricata que se passou na minha vida, garantidamente. E contigo, tens alguma história assim engraçada que queiras partilhar? Olha, tenho. Até tenho 3 e vou ser muito rápido. São ambas há 2, aliás, e estou-me a lembrar dessas, ambas têm a ver com a minha esposa, com a Regina, e uma quando eu era mais novo. E eu tinha para aí, sei lá, 10, 11, e malta que me acompanhou vai ver isto e certamente vai lembrar-se. 10, 11, nós, na altura havia o Big Show Sick. E então havia havia de certa forma era bandas que iam lá ou a concorrer, e nós fomos à seleção, à Guarda, para ir ao próprio Big Show Sick. Não chegámos aí, não passámos sequer da seleção. Mas que uma banda que tu tinhas? Sim, não era uma banda, juntávamos para tocar era um grupo de malta que se juntava para tocar, não é? Exatamente, então lembro-me que fomos tocar o Homem do Leme, dos Chutes e Pontapés, essa seleção, e eram dezenas de concorrentes, em que passavam só alguns, nem sequer passámos da seleção, e então foi muito engraçado, que éramos muito novos, nem sabíamos muito bem para o que íamos, e foi uma experiência muito, muito engraçada. Outra história mais caricata que tenho, relacionado com a música, foi com a Regina, e a minha esposa, ela fez parte de uma banda, e ela era vocalista, então na altura ainda estávamos a começar a namorar, e curiosamente, isto é uma história mais romântica, mas ela estava a tocar ali na zona de Leiria, numa terra que se chama Amor, por acaso, e acho que há muita gente que conhece, e nós estávamos muito no início, ainda nem sequer namorávamos, mas ela tinha um concerto às 11 da noite, e eu lembro-me que ela me disse, olha, eu vou lá tocar com a minha banda, e eu lembro-me, eram tipo, sei lá, 10 da noite, deu-me uma vontade tremenda. Sentiste uma enorme vontade de ir até ao Amor, não é? De facto, tinha quase uma hora para o início do concerto, e fui aqui de Lisboa até aquela uma aldeia, uma terra, e ela estava lá a tocar um concerto, e pronto, e lá apareci. E por último, só a terceira história, também tem a ver com a Regina. Os The National vieram ao Campo Pequeno em 2011, e 11 foi na altura que nós também começámos a namorar, e eu tinha comprado bilhetes, quer para mim, quer para uma outra pessoa. E é engraçado que eu também, assim, à última da hora, como sou uma pessoa um pouco mais impulsiva, à última da hora decidi, não vou levar aquela pessoa, vou levar a Regina. Então, à última da hora também a convidei, e ela acabou por ir comigo ao concerto. E pronto, e lá está, é outra banda que nós gostamos muito, e que eu gosto muito do registro dos The National. E pronto, são histórias e episódios relacionados com a música que ficam sempre na memória, e tenho muitas mais, e dava aqui quase outro episódio para te contar essas histórias. Bom, por acaso já vimos, estava-me a lembrar, já vimos The National juntos também, eu e tu. Juntos, exatamente, é verdade. Grande banda. Por acaso ainda há dias falava nisso, eu adoro The National, e é aquela banda que
por mais vezes que a vejo ao vivo, nunca me cansa de ver. Portanto, eu acho que eles são sempre soberbos e são uns verdadeiros animais de palco, são fantásticos. Sem dúvida. Olha, porreiro, altamente. E olhando para trás em tudo isto, tudo aquilo que viveste, há muitas coisas, já que foste falando aqui, que há muitas coisas que ficaram presentes ainda nos teus gostos, não é? Naquilo que ouves hoje em dia. O que é que marca a tua banda sonora da atualidade? Bom, olha, eu há pouco, como te disse, tenho um espectro muito grande de gosto. Aliás, se fosse orientar-me pelo Spotify, estava lixado, permite-me a expressão. Até porque, para teres noção, o top das músicas de 2020 foi o Baby Shark e mais uma ou outra dos miúdos. Pronto, mas Mas isso aquilo é que hoje em comum dia a todos nós com filhos, não é? sem dúvida. Mas aquilo que influencia mais, eu sou uma pessoa muito de clássicos, e aí Pink Floyd, Oasis, Blur, vai muito bater a essa malta, não é? Mas depois gosto muito daquilo que é música mesmo, não é? Artistas, mesmo artistas, e aí hoje em dia destaca Arcade Fire, sabe? São fantásticos e sempre fizeram um trabalho bastante interessante naquilo que eu considero realmente também música, mas não deixo de ouvir coisas um pouco mais recentes. Sei lá, olha, no outro dia estava a ouvir Kurt Weill, que adoro o homem desde os War on Drugs, e é esse tipo de música, ainda até se calhar uns Disclosure ou uns Chet Faker, o mítico também Nick Murphy, passando pela música nacional, como é óbvio, e tudo o que venha de grandes projetos ou de alguém que faça grandes projetos, e lembro-me do Branco, e hoje em dia está aí muito na voga, ainda outro dia gravou e tem um grande clipe na nossa zona, na Lagoa, mas projetos dele como o Enxofado, os Buracos São Sistema, que já vem mais atrás, o próprio Sempre Daqui, com os Orelha Negra, esse tipo de músicas, e coisas mais recentes, tipo um Plutónio, olha, gosto muito do rapaz a fazer música também. Pronto, não deixo de ter este espectro bastante alargado, sendo que gosto sempre de olhar também para a canção. Sabes que é engraçado que o António Zambujo diz uma coisa que é, como é que ele diz? A forma como tu entoas a música e a forma como tu descreves a música e falas da música é bastante interessante, e eu acho que é isso que dá o real valor. E o que é facto é que eu tendo de me orientar também por isso, pelos artistas que ouço e por aquilo que gosto de ouvir. Portanto, e este tipo No fundo, o de malta, sentimento, não é? Da entrega que o próprio artista imprime na exatamente, música, não é? e este tipo de malta que eu aqui referi, é sem dúvida algo que a mim me apraz muito. Grandes nomes, grandes nomes. Também temos aqui alguns em comum, como sabes. Olha, por fim, queres deixar algum disco? Ou para deixares aqui algum disco ou música, ou artista, 3 discos, ou 3 artistas, ou 3 músicas, ou um artista, um disco e uma música, o que quiseres. Mas no fundo, que recomendação é que tu deixavas aqui por final? Olha, não posso deixar de continuar a dar a referência aos grandes Pink Floyd. Eu acho que isso para mim é, é o tipo de música, assim, um pouco, tem algo mais alternativos, mas é o artista que eu gosto de deixar porque teve alguma influência, e tem alguma influência naquilo que é o meu gosto musical. Em minha casa, só para que saibas, o meu pai sempre foi o maior fã de Pink Floyd. Aliás, eu cresci a ouvir Pink Floyd. Portanto, em minha casa, todos os dias só ouvia Pink Floyd, religiosamente. Excelente. Excelente gosto e um grande homem, o teu pai, então. Mas sim, em termos de artistas, acho que os destaque bem. Há um álbum deles já agora também que é um álbum ao vivo, que é o Pulse, que eu gosto bastante, onde realmente podes emergir um pouco, e emergir um pouco e ver o que é boa música. Portanto, e aí destaco sem dúvida Pink Floyd. Não vou escolher nenhum artista, nem um Seria álbum diferente, complicado mas com a quantidade de álbuns fantásticos que eles têm, não é? E não só álbuns de estúdio, mas concertos ao vivo, não é? E agora falaste aí num que é icónico, não é? sim, 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 sem dúvida.
E mais, há mais algum que queiras destacar? Já falaste aqui também mais numa série deles, Epá, sim, icónicos. sim. Icónicos. Eu lembro que e aí os próprios os Arcade Fire têm vindo a ser uma grande influência em termos em que tu vês algo feito, não é? E aquilo que vai saindo de novo, tu tens, obviamente, sempre a comparar, eh, e são coisas que às vezes se tornam incomparáveis, percebes? Portanto, este tipo de artistas que te acabei por dizer que fazem parte do meu compêndio, ou pelo menos estão ali no topo da lista, acabam sempre por influenciar esse termo comparativo. E quando tu estás a olhar para coisas que andam a sair, vai sempre tender para os teus gostos, não é? E que para mim são estas referências, sem dúvida. Impecável. Olha, eu dos Pink Floyd já agora deixo a memória que eu tenho assim mas se calhar vamos aqui para um Pink Floyd já mais Hum. refundido, Live at Pompeii, que é brutal, pá, é Sim, um sim, sim. concertão O sertão, sim, de sim. qualquer coisa assim diferente mesmo. Eles eram muito à frente para o seu tempo, Pink Floyd, E é, aliás. e é. Não é por acaso que eles deixaram o legado quer dizer, deixaram ainda hoje, não é? São a banda que são. Olha, Daniel, foi um prazer. Obrigado, foi um gosto. Obrigado eu. E Obrigado principalmente por me teres revivado algumas memórias, e boas memórias, sem dúvida. ainda bem, fico contente. Acho que também é esse o objetivo desta conversa. E olha, continua a partilhar connosco essa tua grande paixão pela música, porque é Obrigado. efetivamente algo que todos temos de bom. Olha, um grande abraço. Ok. Até Obrigado, breve. abraço. Tchau.